Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está aqui inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Já sei, né? Olha lá eu perguntando, tá curioso, né? Tá curiosa em saber quem é o meu convidado de hoje? Bom, já vou apresentar ele. Meu convidado de hoje é atuante no mundo do futsal desde 2004, sendo que por 6 anos comandou o futebol adulto e após esse período assumiu o futsal iniciação com atletas de 6 anos, passando por todas as categorias. Ele ama trabalhar com os atletas de alto rendimento e a grande magia de contribuir com a sua formação do atleta é vendo que o atleta está despontando e crescendo aí no futsal nacional. Sabe quem é? Alexandre Ferreira, seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast! Muito obrigado, Vivian. É um prazer estar aqui com você nessa tarde aqui, maravilhosa. Eu que agradeço, porque você veio de São Roque diretamente aqui para os estúdios do Compartilha Cast para a gente fazer essa troca, né? Compartilhar com as pessoas um pouquinho da sua história, inspirar aí papais, mamães e até os jovens, os atletas que estão começando a chegar onde eles sonham e desejam. Então eu já quero começar te perguntando, Alexandre, como que tudo começou? De onde surgiu essa vontade de trabalhar dentro do futsal, trabalhar dentro do futsal, olha eu já falando errado a palavra aqui, e ajudar tantos meninos hoje a poderem realizar o sonho da vida deles e até te perguntar, você trabalha só com menino ou você também dentro da sua escolinha trabalha com meninas? Depois que você compartilhar, quero saber essa curiosidade. Bom, eu venho de uma família totalmente dentro do esportes, né? Desde o meu avô, que era massagista, e meus tios que sempre militavam aí a bandeira do esporte, e eu fui jogador deles, né? Desse meu tio, e quando ele já estava encerrando, eu segui o legado. Então, veio o meu filho já na fase de 8, 9 anos querendo jogar bola, fazia parte de um clube, quis evoluir dentro do futsal, e aí eu tive a brilhante ideia de convidar ele e os amiguinhos para fazer um treino, e desse treino de meia dúzia virou mais de 100 garotos. Uau! E aí, então, por conta de ajudar o seu filho, você começou aí com esse grande legado, que eu nem contei hoje onde você está, e se você quiser compartilhar toda a sua trajetória, porque você hoje trabalha tem uma escola de futsal, compartilha aí com a gente, Alexandre. Dessa história do nascimento da minha vida dentro do futsal, nasceu o São Rafael Futsal, que é um time que eu fundei lá na minha cidade, vai fazer 15 anos agora, né? E dentro do São Rafael, nós disputamos várias competições, começamos regionalmente e fomos ganhando e o sonho foi aumentando. Aí com o São Rafael eu fui bicampeão paulista pela Liga Paulista de Futsal e faltava uma cereja do bolo, que era disputar uma Federação Paulista, e nesse ano de 2025 eu fui campeão paulista pela Federação com o SCA Brasil, que é o clube que me contratou agora para representá-los na Federação Paulista. Uau, então quer dizer que eu tô aqui falando com o campeão dos campeões. Eu tive que falar isso porque ele também é corintiano como eu, né? A gente não tem problema com nenhum outro time, a gente adora todos os outros, principalmente quando a gente ganha deles, né? Inclusive eu formei vários atletas que estão nos rivais, no Palmeiras, no Santos, então nós não temos problema nenhum com isso. Que legal. E aí você estava me contando nos bastidores, eu quero trazer essa história aqui, que você falou que tudo também começou porque você percebia que o seu filho ele não tinha muita habilidade no começo da carreira dele para jogar, ou não sei se essa palavra é certa, habilidade, ou faltava treinamento, e aí você sentia isso nos times, onde ele passava, e aí por isso você falou, filho, traz aí uns amiguinhos, que foi o que você estava contando, que eu vou ajudar vocês, e aí tudo começou, mas você também me contou que você fazia muito social, né? Antes você não trabalhava com isso, não era o seu trabalho, você trabalhava muito na parte social até você montar a sua empresa. Na verdade, assim, não que ele não tinha tanta habilidade, é que as escolinhas, toda criança, na sua iniciação, ela tem um processo de dificuldade, e eu vi nas escolinhas
que ele ficava um pouco de lado. Então, a minha ideia era fazer algo um pouco diferente, foi também nasceu essa vontade de trabalhar com esporte, porque eu abraço todas as crianças, então para mim não existe os níveis, mas todas elas têm uma atenção. E eu senti que meu filho não tinha essa atenção na época, entendeu? Então, me motivou então a trabalhar com o futsal e ele veio a ser meu atleta. Veio trabalhar, veio jogar no meu time. E hoje ele continua com você no seu time, mas trabalhando com você. Hoje, com 24 anos, ele é um dos professores no São Rafael, né? Responsável pela unidade de Sorocaba, que é uma unidade que a gente tem de treinamento com outros professores. Que legal. Então quer dizer que você foi um excelente treinador que hoje ele segue com você aí, caminhando do seu lado e seguindo no seu propósito, né? Pois é, o legado continua, né? Podemos dizer. Maravilhoso. E conta pra gente, compartilha sobre a parte social, como que foi? Na cidade de São Roque, onde nasceu o projeto, eu fui para um bairro chamado Guaçu, e lá eu via que as crianças daquela comunidade, elas não tinham acesso aos clubes como muitos tinham, de pagar uma escolinha ou coisa desse tipo. Foi quando eu tive a ideia de fazer os treinamentos do São Rafael nesse bairro. Então ali nasceu um projeto social de mais de 10, hoje está completando 15 anos, né? Porque lá foi o início de tudo. E vai muito além do futsal, na verdade, né? É um trabalho que a gente não faz questão de expor, mas envolve na época do frio com agasalho, com roupas, parte de alimentação também a gente acaba fazendo ajuda para aqueles que realmente necessitam e precisam. É um trabalho que me dá muito prazer de fazer, de atuar na comunidade, diretamente dentro da comunidade. Sensacional. De uma certa forma, isso também te ajuda a, inclusive, mostrar para todos esses, não vou dizer, essas crianças que você hoje atua, a importância, inclusive, de estar junto, mostrar esse caminho, porque a gente sabe, né, que independente de qualquer situação que cada um passe, a gente tem que juntos abraçar e poder seguir e poder ajudar de uma certa forma. Eu aposto que essa parte social é o que te ajuda, inclusive, a trazer a energia e compartilhar com todas as suas crianças, né? O social, ele é uma paixão, né? Quem acaba fazendo um trabalho e conhecendo um pouco mais da realidade do ser humano, né? Que nós vivemos num mundo que hoje pouco olhamos para o lado, né? Então, mas quando você consegue conhecer um pouquinho da causa raiz, de um pouquinho fazer a empatia, né? Às vezes de se colocar no lugar da outra pessoa, você acaba criando uma paixão e essa paixão ela é inexplicável. Você rompe fronteiras, você vai buscar ajuda até onde você nem imagina. É incrível, né? Quando a gente está vendo que que a gente não tem o que reclamar da vida, né? Exato. Isso a gente fala assim, a gente está indo lá para servir, mas na verdade a gente que está sendo servido, né, Alexandre? É um aprendizado, né? Porque o que às vezes para nós pode ser banal, para outras pessoas é um presente de Deus. Eu posso te contar aqui duas situações de crianças que não conheciam o mar, por exemplo, que às vezes para nós é normal você, vou para a praia. E uma vez nós levamos um garoto, nós queríamos presenteá-lo com um tênis, nós descobrimos que ele nunca tinha ido num shopping. E ele ficou maravilhado olhando para cima. Então, são coisas assim, são pequenos detalhes que ensinam muita coisa para todos nós. E como ensina, né, Alexandre? Muita E coisa. um dos meus grandes objetivos aqui no Compartilha Cast é poder, através dos meus convidados, compartilhar as nossas histórias para que a gente possa inspirar outras histórias, né? Que é realmente fazer coisas pequenas que a gente acha que é o óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. A gente não imagina muitas coisas, muitas realidades, mas aqui no Compartilha Cast eu sempre trago. Você vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente, né, da sua história, e para que outras pessoas aprendam e vejam, caramba, eu não imaginava. Por exemplo, isso que você falou, né, de ter uma criança que nunca tinha tido Uma criança de 10 anos, 10, 11 anos. Então, e fora outros relatos, né, tipo, eu tenho um garoto, eu tenho certeza que não tem problema nenhum falar o nome dele, que é o Guilherme, que é meu goleiro até hoje, assim, do coração. Ele foi um dos que começou no projeto comigo há 15 anos atrás. Hoje é um homem, tem o próprio negócio dele, a vida dele tá vivendo. E no final do ano, eu recebi uma mensagem dele, e dele me agradecendo que ele me chama de paizão, né? Ô paizão, eu não sei o que seria da minha vida. Se eu não tivesse conhecido você, talvez eu não estaria nesse mundo. Uau. Então é algo assim que não tem dinheiro que pague, para falar bem a verdade. E eu nunca mais vou esquecer disso, assim. Tanto que essa mensagem tem mais de 10 anos e eu guardo assim com carinho, assim, porque é fazer a diferença mesmo na vida das pessoas.
e como faz, né? Então, gratidão em nome de todos essas crianças que hoje já não são mais crianças, É, né? Por você ter aparecido na vida delas. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, Alexandre, porque a sua trajetória não começou assim, né? Não foi diretamente ligado ao futebol. Você primeiro trabalhou no mundo corporativo, até exato. você chegar hoje a realizar seu sonho de estar vivendo no seu propósito, e mesmo vivendo no seu propósito, tem todos os desafios do dia a dia, como empresário que né? De todas as situações que quem vê você lá no campo, vibrando, gritando, torcendo, não imagina os bastidores. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, porque eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo e nos ouvindo, é, tem uma história bem parecida com a sua. Bom, acho que é importante ressaltar, assim, que é um prazer primeiro estar aqui com você, porque eu te conheci no Instagram no momento de algumas guerras mentais minha. Eu venho do mundo corporativo, eu sou contador, por profissão também, e atuei no setor metalúrgico por 23 anos, né? Saí na área de controladoria na época e vinha numa guerra mental porque eu já tinha em mente um sonho que eu precisava torná-lo realidade, mas faltava algo que não me deixava confortável em virar essa chave. Eu troquei algumas ideias com você, acho que você lembra, né? Mandei algumas mensagens, você, uma das pessoas muito bacana assim comigo, me deram alguns nortes, alguns caminhos, e eu precisei de que alguns amigos pessoais me falassem que o São Rafael era a minha vida, porque é bacana dizer que enquanto eu trabalhava no mundo corporativo, o futsal ele já estava na minha vida. Eu fazia esse trabalho paralelo. Eu usava ele como uma válvula de escape para todas as vezes os tormentos da empresa, de reuniões. Era lá que eu conseguia me acalmar, era lá que eu conseguia ficar de boa. Eu lembro que a Viviane, minha esposa, ela falava: não precisa dar treino hoje, vamos entrar de férias. Não, eu sempre. É porque lá era o meu refúgio. Lá, isso eu vim entender muito lá na frente, que era uma válvula de escape mesmo. A Viviane, que está aqui nos bastidores com a gente, não quis sentar com a gente aqui, vou contar mesmo. Mas a gente ficou na resenha antes de começar a gravação, e hoje é a sua parcerona, né, que Sim. te apoia e está com você. E naquele momento ela também, muitas vezes, a gente guarda pra gente e não compartilha algumas coisas, e talvez ela nem conseguisse saber que você estava passando por essas dificuldades, mas que bom que que a minha fala, né, a minha escuta e a forma como a gente foi trocando no Instagram, que a gente não se conhecia, É né, a primeira vez, né? Pessoalmente. pessoalmente, e até mesmo lá naquele momento, né, quando você veio me procurar, que bom que eu consegui te ajudar e te orientar, né, porque muitas vezes a gente nem sabe que está fazendo isso, né? Eu, como mentora de carreira que sou, além de estar aqui como comunicadora e host do Compartilha Cast, procuro sempre mostrar para as pessoas que tudo é possível desde que a gente também entenda que, lógico, você vai precisar de um planejamento, é importante você fazer o seu autoconhecimento para você entender como que faz todo esse processo. E eu fico muito feliz que você escutou as minhas palavras e hoje você segue feliz, Feliz. mesmo com todos os desafios que eu sei que Exato. você passa, É, mas pelo menos você hoje está vivendo no seu propósito, né, é Alexandre? verdade. Eu costumo dizer que eu tenho trabalhado mais agora, mas eu tenho trabalhado mais feliz também. Eu sou realizado fazendo aquilo que eu amo. Eu amo fazer. É, é mágico eu trabalhar com criança, né? Porque assim, eu já trabalhei com um garoto de 6 anos, 5 anos, até 20 e adulto. Mas a iniciação, que eu costumo dizer que são garotos de 6 a 10 anos, é algo incrível. É, você ter o dom de conseguir pegar a criança num estágio, entregar ela em outro, é um desafio assim que não tem preço, assim, é maravilhoso. E eu entendi, modéstia à parte, que eu me dou bem com isso, de transformar a vida dessas crianças, de trabalhar o sonho delas, né, de conseguir levar elas para um caminho onde elas desejam. Então, até porque eu tenho vários cases de sucesso de atletas que estão em clubes e começaram pelas minhas mãos. Então, isso é uma alegria imensurável. Que maravilhoso. E como a gente sempre fala, né, que as pessoas vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente É leva, bem né? isso. E aí você falou, hoje você trabalha até mais do que você trabalhava antes no Sim. mundo corporativo, mas é mais realizado. E aposto que o seu nível de estresse baixou bastante. Muito. Eu dou treino de segunda a sexta à noite, toda noite eu tô em quadra. Segunda em São Roque, terça em Sorocaba, quarta em Santana do Parnaíba.
quinta em Sorocaba novamente, sexta em Santana do Paraíba e final de semana os jogos. Uau! Então é uma agenda bem, bem corrida mesmo. A Vivi deve ter que falar, ô, tem um tempinho aí na sua agenda pra mim? Também quero, né? Por isso que eu fui levar ela pra trabalhar. Então, hoje é legal falar que a Viviane e o Gabriel, meu filho, nós trabalhamos juntos, né? Então, eu cuido de uma parte pequena hoje no São Rafael, eles estão mais à frente, até por conta do projeto que eu assumi na Federação Paulista, que demanda um pouco mais de atenção, os treinos são um pouco mais diferente, então eu estou muito mais focado na federação e eles estão tocando mais essa parte do São Rafael. Então, hoje ela está nesse mundo, então ela sabe como é que é. Às vezes dá para estar junto, mas em maioria das vezes não dá. Eu estou num lado, eles estão no outro. Esse final de semana eles estavam em competição em Itapetininga e eu estava aqui no centro de São Paulo. Então, é, não tem como. Que loucura, hein? É loucura. Que gostoso. Mas eu sei que aí, ó, é relação, né? É bastante. Conta pra gente, já que você falou que você tem alguns atletas que estão em time, conta quem são esses atletas pra gente saber. Inclusive, depois você vai ter que compartilhar esse episódio com ele também. É bem Tem bacana. algum do Corinthians? Hoje no Corinthians tem o Luca Maciel, um atleta que nasceu lá no nosso projeto, né? E foi descoberto pelo Marcelinho Carioca. Que legal. E foi muito engraçada essa história porque ele é uma criança com 11 anos. O Marcelinho Carioca já parou, já tem um tempo. Quando o Marcelinho Carioca foi conversar com ele nem deu atenção, que ele nem sabia quem era o Marcelinho Carioca. O pai ficou congelado, porque o pai conhece, corintiano que ficou congelado mesmo, e o filho, ele perguntou pro garoto, quem é seu pai? Ele falou, aquele lá, e saiu, correu atrás da bola. Aí o pai ficou parado e vindo o Marcelinho na direção dele. É uma história também muito bacana e deu um fruto bem bacana. Hoje ele é uma das cerejas do bolo do projeto do Marcelinho Carioca. E tá dentro do clube do Corinthians, né? Tá jogando dentro da base do Corinthians hoje. Que legal. Mas e hoje, assim, já atleta profissional, tem algum que passou pela sua mão? Que tá em algum time mesmo, que não seja do Corinthians? Eu tenho um atleta que tá jogando no Goiás hoje, né? Profissional. Um 2004, lembro o ano ainda, dos meninos. Fica muito fresco na minha cabeça. Caramba, que memória! Que a gente trabalha muito o ano do garoto, né? Tanto que minha agenda de celular é engraçada. É sempre o nome do pai ou da mãe, o garoto do ano de nascimento dele, para eu saber qual categoria ele é, porque é uma loucura, né? Eu trabalho com sub-7, 8, 9, 10 anos de idade. Então, se eu não marco o ano dos garotos, eu acabo não. Às vezes, milhões de garotos, eu acabo passando. Eu tenho um que é muito promissor, que chama Gustavo Galan, que tá no Palmeiras, na base do Palmeiras. Ele vem jogando tanto futsal quanto campo. Esse ano eu fiquei sabendo que é o último ano dele no futsal, porque realmente a vida dele é dentro do futebol de campo. Então, é um garoto que já está assessorado pelo Marcão. Uau, que legal. Então, já é um garoto que está bem encaminhado. Tem um outro atleta chamado Bordion, que é o sobrenome dele, é Lucas Bordion. Ele está no clube que eu estou dentro do futsal, que é o SCA Brasil, e ele joga campo lá no SCA. Inclusive, é um atleta alojado, que também já tem contrato e vínculo com o clube, com 14 anos. Hoje o futebol, ele é muito precoce, né? Então, nós estamos falando de criança hoje com 8, 9 anos assinando contrato com Nike, com Adidas. Então, então falar, pô, mas o garoto com 14 anos, ele já mora no clube. Já mora no clube. Então, tá muito precoce. Tem garoto com 16 anos jogando no profissional, pra você ter uma ideia. Como que é essa estrutura, Alexandre? Eu fico pensando, né? Porque você começa com crianças com 6 anos. Lógico, todo menino, e hoje em dia muitas meninas, tem sonhos mesmo, né? De se tornar um jogador de futebol, porque hoje muitos jogadores estão assim num nível surreal de salário, de oportunidade, de vida, né? E todo mundo quer sempre pensar que quer ter uma vida melhor, que quer fazer uma grande transformação, não só na sua vida, mas de toda a sua família, porque muitos dos meninos e de meninas também olham a realidade delas em casa e falam assim: poxa, se eu conseguir fazer um pouquinho do que eles fazem, eu vou ganhar muito dinheiro, né? Mas 6 anos, 7 anos, 14 anos, que estrutura tem isso? E até a gente estava falando nos bastidores, né, que hoje isso também vem dos pais. Tanta coisa acontecendo. Compartilha com a gente da sua visão, o que pode até deixar de mensagem para esses pais, para trabalhar a cabeça dessas crianças. Uma criança de 6, 7 anos, ou até às vezes 8 anos, ela não tem ideia ainda do que ela está fazendo. É muito, para ela às vezes embora o nível que a gente disputa é muito competitivo, é um nível de alto rendimento, mas elas são crianças, elas não deixam de ser crianças. Então, elas se divertem, mas o sonho maior está na cabeça do pai. Esse é o maior problema. Então,
Tem que falar que tem muitos pais frustrados que não conseguiram na época deles e depositam toda essa oportunidade no filho, né? Às vezes atrapalha, às vezes não. Eu posso dizer para você que em 90% dos casos ela só atrapalha, porque é uma cobrança excessiva. A criança ela já tem a cobrança no clube e só que eu sempre costumo explicar para os meus pais o seguinte: deixa o teu filho para mim, porque o pai ele é o herói da criança. Ele errar num trabalho que eu estou passando para ele e eu chamar a atenção, não tem o mesmo peso da cobrança de um pai. Porque o pai, ele olha, ele não quer errar para o pai. Então, quando ele erra e ele tem a cobrança do pai, aquilo é mortal para a criança. Aquilo atrapalha mentalmente o garoto. Muitas das vezes ele entra num bloqueio. E é aí que ele não consegue mesmo jogar. Então eu falo, pai, esteja lá somente para dar um abraço para ele. Se quiser comentar, depois do jogo, comenta, mas algo leve, não de cobrança. Né? O pai tem que fazer a função do pai. A mãe tem que estar ali para abraçar a criança e não para massacrar ela depois de um jogo, entendeu? E eu acredito que você vai precisar colocar aí um plus que é chamar o pai para falar, inclusive, com muitos psicólogos, né, para ajudar, porque a cobrança, às vezes, ele. E muitas vezes o pai que está cobrando, ele também não sabe por que ele está cobrando, que ele também. Que da nossa geração, Alexandre, não tem jeito. A gente recebeu o que os nossos pais sabiam fazer. E muitas das vezes a gente faz o que a gente aprendeu com eles. E hoje a gente está tendo a oportunidade, porque hoje é melhor e nós temos a possibilidade de ter isso mais claro, porque antes não se falava tanto, de poder buscar um profissional para nos orientar. Mas muitas das coisas que a gente deixou, até um medo da transição, Sim. que foi o seu caso, o meu caso, a gente precisou pedir ajuda. Você pediu para mim como mentora, não sei se você chegou a falar como psicóloga, mas eu precisei fazer terapia. Eu fiz também. Porque eu passei por muitos momentos que eu falava, que eu escutava do meu pai. Engole o choro e você precisa trabalhar. Porque ele precisou trabalhar, e aí quando eu fui aprendendo e fui me posicionando, eu falei, não, tá bom, eu preciso trabalhar, mas não nesse formato. Eu posso trabalhar sendo feliz, com menos cobrança e trabalhando naquilo que eu gosto, fazendo uma transição saudável e tal, mas isso é uma coisa que você precisa investir bastante, quer dizer, que você já deve estar fazendo isso lá no clube, né, de trazer o psicólogo para ajudar, inclusive, o pai, né? Nem todos os clubes ele tem uma estrutura que ele consegue oferecer isso para o atleta e para os pais, né? Eu digo que dos clubes grandes, eu nem tenho essa informação, nem sei nem se os clubes grandes conseguem prestar esse serviço. Mas eu sei, e tenho garotos que disputam, tem um garoto com 9 anos, 8 para 9 anos, que está no Palmeiras, e ele faz já há mais de 2 anos terapia, porque a cobrança, a carga, ela é muito pesada para a criança. Então, ela precisa dessa ajuda também, para ela poder desempenhar o papel. E ela tem, e é nítido o quanto ela sabe lidar com a situação, porque ela é preparada para isso, Uhum. né? Agora, quem não tem, aí esse sofre muito, né? Sim, com certeza. E porque você também hoje recebe crianças de todos os lugares e de todas Sim. as condições, né? Sim, Que a sim. gente estava conversando. Inclusive, eu falei para você que eu vou conectar a Rosana. A Rosana, que ela é psicóloga de atletas profissionais, inclusive ela já gravou aqui no Compartilha Cast. Eu vou colocar você em contato com o Alexandre, porque eu sei que muita coisa maravilhosa vai acontecer aí. Hoje ela é psicóloga do Yuri Alberto e foi ela que ajudou em todo o processo. Lembra que o Yuri passou no Corinthians? Sim, sim. Ela é psicóloga de vários atletas. Eu lembrei exclusivamente do Yuri porque eu sou corintiana, né? Mas eu sei que ela é hoje psicóloga de vários atletas de vários clubes e que eu tenho que conectar vocês dois, porque ela faz um trabalho incrível e você também faz. E aqui no Compartilha Cast, assim, eu conecto todo mundo mesmo, não tem jeito. Que ótimo. Maravilhoso. Alexandre, quais são hoje os seus principais desafios, que a gente já comentou aqui? Um deles é, inclusive, lidar com os pais, né? Assim, nesse sentido dessa, talvez, buscar a realização, mas compartilha com a gente um pouquinho aí, não sei se o que eu falei está certo. Quais são os seus principais desafios hoje com crianças na parte do futsal? Trabalhar com criança já é um desafio, né? Você trabalhar uma criança de 7 anos, nossa, às vezes eu fico pensando, então, pitoquinho assim dentro de uma quadra e ele disputando uma competição gigante, assim como é uma Federação Paulista, já é um desafio. Eu sonho em começar um trabalho novo agora e antes de iniciar a competição, ter esse diálogo com os pais, de orientação, pela experiência que eu já tive, pelas coisas que eu vi, de orientá-los a como se portarem dentro de quadra. Até nos treinos eles arrumam confusão, pra falar bem a verdade para você. Se ele acha que o filho dele não tem que fazer aquela função, tem que fazer a outra, então eles acabam meio que se metendo nisso, e é ruim isso para o trabalho, né? Então,
esse desafio eu vou, se Deus quiser, agora em 2026, startando um novo trabalho que vai começar para o próximo ano. Eu já gostaria de ter essa relação mais próximas com os pais, a nível de educativo mesmo, né? E se precisar, ter até um psicólogo ali para poder prestar algo ali para eles, né? Eu vejo que é muito mais para os pais do que para as crianças, assim. Esses dias eu recebi um vídeo, inclusive eu compartilhei com a Rosana, e vou compartilhar com vocês também, né, com você e com a Vivi, que tinham colocado os pais de castigo justamente por essas brigas Sim, dos pais quererem invadir campo, xingar, fazer coisas desnecessárias, né, é, com crianças, e as crianças chorando. Esse vídeo eu fiquei chocada, Alexandre. é horrível. Na verdade, é ridículo até, é feio. Você já passou por? Já vi várias vezes isso aí. Criança correndo com medo, xingando, chorando. Os pais saindo via de fato mesmo, saindo no soco mesmo. É algo ridículo. É. E, pasmem, acontecem mais nos menores. Quanto menor, o maior índice de confusão é com as crianças de 7, de 8, de 9. Caramba. Porque, assim, uma criança nessa idade, ela não vai pro ginásio sozinha. Então, vai o pai, a mãe, a tia, o primo, o irmão, o papagaio, vai uma galera. Família E, toda. e geralmente os ginásios lotam. Agora eu sempre dou o exemplo do seguinte: você imagina você com o seu filho e a outra mãe com o filho dela, em times diferentes. Teu filho pega uma bola, ela fala, vai pra cima dele que ele é ruim. Aí pronto, aí a mãe que é a mãe do garoto já vai olhar, a confusão já começa ali. Aí quando você vê, vem o pai, aí vem o outro pai, aí quando você viu, o negócio ficou ruim. E eu tô Caramba. falando de algo bem leve, tá? Porque acontece de que você imaginar dentro da quadra, de ofender uma criança, de xingar outra criança, e o pai tá ali e não vai deixar. É raro um pai que fala, nossa, Deus que defenda ele, eu vou seguir aqui. Não. Geralmente o pai Porque vai defender o filho dele mesmo, e aí tá pronta a confusão. Só que, se ainda ficasse entre os dois ali pra resolver, não, aí vem uma torcida toda, aí quando você vê, virou um negócio generalizado, né? Eu caramba, já saí do clube do Juventus com polícia escoltado já. caramba, Vi uma mãe de um garoto do meu time tomar um tapa na cara de um homem, quebrou óculos, quebrou tudo, então já vi muita coisa já. Ela processou o clube, assim, tem de tudo no futebol, infelizmente. é. Esse é o lado negativo, assim, do esporte, e tá caminhando muito para jogos sem torcida, o que para mim perde um pouco do sentido, né, da festa, que é um jogo, a criança, então, É comemoração, um prazer de estar com exato. a família, né? Eu não tive o desprazer de comandar um jogo sem plateia, sem público, né? Ainda não tive e gostaria de não ter. Mas, para os brigões aí, para o pessoal que tem a cabeça um pouco mais exaltada, às vezes a saída é essa, não tem o que fazer. Olha, eu espero muito que todas essas pessoas tenham a oportunidade de buscar ajuda profissional, porque isso é o exemplo, começa dentro de casa, né? E o que que eles estão formando dentro de casa? E se a gente quer uma mudança no mundo, a gente tem que começar pela gente, né, É bem Alexandre? isso, é isso. Você sabe, agora vamos falar de coisa boa, né? Como a gente brinca. Tem até aquele ditado, vamos falar de Orguteira Top Term, olha lá, fazendo Eu merchan gostei. aqui. Brincadeiras à parte. Eu assisti, eu gosto muito de esporte e particularmente gosto muito de futebol, sou corintiana, de estádio. Eu Tudo já vi bem, você algumas vezes. tudo bem que meu time ultimamente não anda muito bom, mas eu tenho fé que vai melhorar. Mas eu gosto, como eu fui criada pelo meu pai, e o meu pai ama esporte, futebol principalmente, e eu assisto qualquer jogo, Alexandre, qualquer. Desde tá passando Palmeiras e São Paulo, eu tô assistindo, Juventus e 15 de Piracicaba, eu tô assistindo, eu gosto de qualquer jogo. Eu gosto por conta do esporte. Eu entendo que o esporte ele pode fazer uma grande transformação na vida das pessoas. Eu tenho muita vontade de assistir um treino, então pode me convidar. Já estou me convidando para assistir um treino, para saber como que é nos bastidores, porque eu aprendo muito com essa troca. E aí eu estava assistindo, mas o futsal em si eu nunca fui de acompanhar muito, porque primeiro que não televisiona muito, né? É verdade. E o que televisiona mais É o futebol de campo. futebol de campo, basquete, NFL, essas coisas, né? Mas eu tive recentemente acompanhando a final do Brasil, que eu achei sensacional. É um esporte diferente do futebol de campo, bem assim, é futebol, né? São menos jogadores, mas a dinâmica em si, ela é muito corrida, é muito, É que é uma intensidade muito alta, muito né? Porque grande. enquanto o futebol de campo ele tem dimensões muito maiores, então um atleta ele não vai pegar tanto na bola quanto no futsal. Por isso, hoje é entendido que um atleta em iniciação ele deve iniciar no futsal,
porque ele vai pegar muito mais na bola do que levar uma criança de 7 anos para o campo, que ele vai ficar correndo e não vai ter êxito. Ali ele vai aprender toda a técnica do futsal para poder levar para o campo. Então, quando ele for para o campo, ele vai ter uma tomada de decisão melhor, ele vai ter uma parte tática dele muito mais construída e vai estar preparado para desempenhar aquilo que o futebol vai pedir dele. Haja vista que nós temos Robinho, que veio do futsal, Neymar jogou futsal, Ronaldo Fenômeno tem uma matéria que ele fala do futsal, da importância do futsal para o campo. Então, nós temos N jogadores aí em Aquele destaque. Júnior, né, que jogou no Flamengo, que hoje é comentarista na Globo, né, também Sim. foi do futsal. Então, nós temos muitos exemplos de atletas que migraram do futsal para o campo. O Palmeiras faz muito isso, né? O Palmeiras revela muito atleta, porque ele usa mesmo o futsal como um forninho e na idade certa faz a transição e aí ele começa a jogar o futsal e o campo até o momento que eles entendem que o atleta está preparado só para seguir com o futebol de campo. Que legal isso, é muito bom saber, porque eu vi, é uma dinâmica. Eu falei, meu Deus, precisa ter muito preparo físico, né? É muito legal e... Nossa, eu já tô pensando aqui, meu professor, eu fazia boxe, não sei se você vai lembrar dessa época. Eu vi alguns vídeos seus lá no Instagram. E aí o meu professor, ele hoje é preparador físico de futebol. Também tá no interior, assim, jogando, professor Marcílio, um cara, assim, maravilhoso também. Eu também vou colocar você em contato com ele, porque ele é muito gente boa, Marcílio. Ele foi meu professor durante o meu processo de transição, na época a gente fazia boxe, e ali no esporte, né, eu aprendi que no boxe era uma forma a minha válvula de escape, como você fazia ali nos seus treinos, e eu já tentei jogar futebol. Meu Deus do céu, eu não tenho. Eu sei que tudo é uma questão de treino, uma questão de assim, você tem que ter paciência, mas eu também entendo que você tem que ter, já nascer com o dom. Eu joguei, eu achei que eu não tenho nenhum jeito para jogar futebol, mas eu adoro futebol e eu vejo o quanto é importante as crianças praticarem esportes, por aprender a se socializar, a aprender a ganhar, a perder. Né? Isso é tão importante, né? Eu falar do futsal, do futebol em si, que é onde eu milito, né? O esporte ele é maravilhoso, porque ele ensina mais na derrota, na minha opinião. E ele ensina na vitória, porque eu falo muito para os meus garotos lá. Quando você vence, alguém perdeu para você. E você também tem que saber comemorar. Não é tripudiar em cima do seu oponente. Então, isso é uma questão de maturidade. Isso eu tive um exemplo com meu próprio filho. Nós tínhamos um time na cidade de Sorocaba, que era rival. Quando nós ganhamos a primeira vez dele, meu filho comemorou na cara deles, assim, foi a forra. Aí eu fiz ele pedir desculpa, porque do outro lado tinha alguém chorando, porque perdeu aquela competição. Então, até para comemorar você tem que saber, né? E eu digo que a derrota ela ensina muito, porque ela ensina, quem nunca como jogador foi para sua casa e no deitar ficava lembrando, putz, se eu tivesse feito dessa forma, dava certo, tinha feito aquele gol, ou eu não tinha feito aquele pênalti. Então, ele traz uma reflexão muito grande, a derrota traz uma reflexão muito grande. E nós, como treinadores, usamos muito todas as passagens de um jogo para poder comentar. Eu sempre falo, eu sempre tenho esse hábito com os meus atletas, da resenha pós-jogo. Então, eu dou a oportunidade deles falarem do que eles acharam do jogo, os pontos positivos, os negativos, e aí eu fecho com eles, eu falando o que eu vi de todos eles. Então, o futsal, ele é maravilhoso, assim, o esporte de maneira geral, né, ele traz muitas lições mesmo na vida da gente, prepara pra vida, né? Pra vida. Você sabe que eu gravei com a Raquel, que ela é jogadora de rugby, e foi a nossa porta-bandeira na última Olimpíadas lá em Paris. Um ser iluminadíssimo, uma querida, e eu me apaixonei pelo rugby através dela, e depois eu conheci também o Martoni, que foi jogador, foi técnico, hoje ele é comentarista na ESPN, e eu falei, o futebol precisa muito aprender com o rugby, porque ela disse muito aqui sentada comigo, falando que o respeito entre os jogadores, e eles comemoram inclusive a derrota, porque eles estão respeitando quem ganhou. Lá no rugby, só os capitães podem falar com o juiz, não existe isso que no futebol, principalmente de campo, eu não sei no futebol de salão se é isso, o jogador imagina que o juiz cometeu um erro, todos os jogadores vão para cima do juiz, e ela fala, o juiz ele é um ser humano como eu, ele também pode errar. Lógico que se errar constantemente, peraí, quem contratou ele que precisa sentar com ele e treinar, mas não pode ser do jeito que é. Então,
isso que eu acho que é importante do esporte, e depois conheça um pouquinho mais do rugby, não sei se você conhece, Não, porque é uma lição, assim, a importância de vocês poderem levar essas palavras. Inclusive, seria legal você levar a Raquel um dia lá no seu time, conhecer a Raquel lá. Hoje eu tô conectando todo mundo, hoje eu tô afiada com isso, porque ela me contou coisas, lógico, vou compartilhar com você o episódio também para você assistir, disso, né, da gente respeitar o ser humano. É isso. É que essa palavra respeito, né, se você for pegar ela na sua amplitude, é geral, né? Hoje ninguém mais tem respeito com ninguém, né? Vou ver bem, hoje o que mais falta no mundo é respeito, né? As pessoas não respeitam ninguém mais. E trazendo isso dentro do esporte, o futebol tem que aprender muita coisa ainda. Eu tinha alguns atletas garotos, que migraram para o beach tênis. E eu conheço pouco de beach tênis. E pela consideração que eles têm comigo, eles fizeram um convite para que eu fosse vê-los uma partida de beach tênis e eu fui prestigiá-los. E o jogo não tinha árbitro. Então, tipo assim, eles se resolviam entre eles. E numa pontuação que aconteceu lá, o outro garoto rebateu a bola, mas ela já estava fora de jogo. Ele levantou e pediu desculpa. E, tipo assim, as torcidas não gritam, batem palma. Então, é muito diferente do universo que eu vivo, que é o futsal, assim, né? Então, o futebol ele precisa aprender muita coisa ainda com Sim. relação a isso. Que futebol virou uma paixão nacional, mas e eu vejo que, porque principalmente, eu acredito que isso é no mundo inteiro, mas vamos falar aqui no Brasil, que é onde a gente vive. A falta de educação que nós temos no nosso país é que, Infelizmente. infelizmente, por ser o futebol a paixão nacional, isso acaba tendo impacto diretamente, e aí a gente vê essas brigas, essa falta de respeito. Então, por isso que é importante a educação. E por isso que eu vejo, e até te pergunto, os seus meninos, até te perguntei, você também treina meninas lá no clube? Não, eu nunca treinei o futebol feminino. Mas eu faço indicação de uma atleta que está no nível de um alto rendimento para um clube onde elas treinem com meninas. Eu, particularmente, até eu falo com um pouco de cuidado desse tema, porque eu não gosto de misturar as meninas com os meninos. Eu acho que a força é um pouco desproporcional. Então, por exemplo, apareceu uma menina de 12 anos lá para treinar comigo. E eu não deixei, porque eu tenho uns meninos de 12 lá que são maiores e mais fortes que eu. Então eu fico imaginando um garoto desse numa força, não que ele vá fazer de propósito, mas numa jogada ele machuque a menina. Então eu tenho muito mais cuidado do que qualquer outra coisa. E aí, fora a questão de vestiário, que hoje em dia eu acho um pouco mais complicado. Vestiário, trocar roupa, tudo, essas coisas. Então, eu sempre falo para os meus colegas de profissão que fomentem o futebol feminino. O feminino está precisando de que mais pessoas levantem essa bandeira, para que elas também tenham o espaço delas, para elas Sim. poderem jogar. Então, quando eu fui para a Federação Paulista, que a minha licença eu tive que tirar na Federação, eu conheci algumas representantes do nosso futsal feminino, e uma das maiores vertentes nossa está no Tabuão, né? Que é o Magnus Tabuão feminino. Uma potência, elas vão jogar até o Mundial. Então, quando uma garota, ela realmente ela quer levar isso a sério, eu faço a indicação. Que legal. Eu, inclusive, tenho uma garota que é lá da minha cidade, que treina lá no Tabuão com elas e ingressou. A menina realmente tinha potencial. E eu não deixei ela treinar com as meninas, mas eu fiz a indicação para que ela. E hoje ela, com certeza, ela tá muito mais feliz. Ai, que legal. Porque ela joga nível federação com as meninas e da idade dela, tudo certinho. Lá, com os meninos, às vezes não tem da idade dela, tem que jogar com moleque mais velho ou com mais novos. Então, eu acho que as pessoas precisam ter um pouquinho mais com um olhar de carinho para fomentar esse trabalho do futebol feminino. Tá faltando muito, eu acho. Vamos trazer meninas aqui, até convido, se tiver gente lá pra gente compartilhar histórias, vai ser muito legal. E eu te perguntar, por quê? Se você, dentro desse trabalho que você faz, você cobra a parte deles estarem na escola, que precisa estar estudando, isso tudo faz parte, Alexandre? Como que funciona? Essa é uma pergunta que já fui me perguntado várias vezes, né? Nós estamos entrando nessa esfera agora. Nós temos um dos nossos apoiadores que faz parte da nossa diretoria lá do São Rafael, que é o Gleuber. Ele é um cara taxativo nesse sentido. Então, vai ser um pouquinho mais robusto, inclusive. Nós vamos ter um trabalho, uma ferramenta que vai medir, vai entregar o que é aquele atleta, o potencial dele e o que ele é dentro da escola. Então, mas isso ainda não existe no São Rafael. Nós estamos estudando para implementar agora com essa diretoria que vai assumir para esse biênio de 2026 aí diante. Mas
é meio complicado, porque assim, como você mesmo disse anteriormente, muitos dos pais, quando tem o sonho do filho, que ele tem certeza que o filho dele é um Neymar, ele muitas das vezes ele deixa a escola de lado. Ah, não. Infelizmente, assim, tem garotos, como eu faço um trabalho de, às vezes, com garotos de projeto, de comunidade, tem garoto que ele não tem o incentivo escolar. Então, se ele já não tem tanta aptidão, ele já larga aquilo, porque ele fala, eu vou ser jogador, vou ganhar muito mais do que isso e aquilo. Então, essa cultura a gente precisa mudar. Infelizmente, existe muito disso. O Gleuber é um cara que veio na contramão, ele quer punir. Então, ó, se você não tem a nota, você não vai jogar. Você pode ser o craque do time, você não vai jogar. Porque ele quer que, antes de qualquer coisa, tá pensando no cidadão, tá pensando no ser Sim. humano, tá pensando no que aquela pessoa vai ser pro mundo, no que nós vamos entregar pro mundo, né? Que pessoa é essa que a gente tá formando? Sim, com certeza. Daí você me fez lembrar muito, quando eu era pequena, a minha mãe, ela fez exatamente isso. Tinha uma moça que ela ajudava e ela falou assim: mas eu só vou te ajudar se você puder, se você estiver na escola. E para eu fazer tal coisa, você tem que me apresentar nota. E ela incentivou muito isso. E eu, sim, E dá muito e dá resultado. muito resultado, né? Eu acho é muito importante. Lógico que aí é um outro episódio que a gente poderia gravar, né? Porque realmente precisa-se muitas coisas melhorarem também, mas a educação dentro que a gente precisa, né? Que muitas vezes, como você falou, estão na comunidade, às vezes eles não têm nem os pais para estar orientando. Então é um complicador, mas que bom que tem. Como é o nome dele? O Glover, Gleuber. Gleuber, ainda bem que você também pensa dessa forma e vamos sim mostrar esse caminho, né? Porque a gente precisa. Eu acho que. Porque, como você falou, às vezes o jogador, ele tem que ter um. Se ele não sabe ler, se ele não sabe escrever, porque você pega criança, né? Como que depois, se realmente ele tiver num nível que vai virar um Neymar, ele vai ter que mudar até de país. Como que ele vai fazer se ele não sabe nem ler nem escrever, né? mas na atualidade nós vemos vários atletas que mal sabem falar. Muitas das vezes é isso aí, ele não. Base escolar ele não fez, ele não teve, né? Tem N jogador aí que vai fala coisa com coisa, né? Não sabe conjugar nenhum verbo, não sabe fazer nada. É, tem que. Vamos incentivar mais isso, né? Que as É, nossas sementinhas. nós estamos no caminho e eu tenho certeza que esse projeto ele vai sair. Ele já é uma realidade já. Tá faltando pouquíssimas coisas para sair e vai atender muitas crianças lá em São Roque. Te perguntei dos desafios, mas e coisas boas, Alexandre? De tudo que você já viveu aí desde 2004 no futebol, que coisas boas que o futebol trouxe para você? Ah, olha, eu estava pensando nisso há poucos dias, assim. O futsal e o futebol, porque o futebol ele também está na minha vida, né? Eu estou mais Eu falei profissionalmente. futebol, porque eu entendo que futsal é futebol também. Mas eu atuo nas duas modalidades, né? Eu comando um time amador de futebol de campo lá na minha cidade. Então, e inclusive, em 43 anos de fundação, eu dei o primeiro título para eles, assim, como comandante na equipe. E Uau! não contente, eu fui bicampeão depois. Que eu gosto desse desafio, né? Chama Esporte Clube Vila Nova lá na cidade de São Roque, é um futebol Qualquer dia amador. você vai virar um técnico do Corinthians, então. Ó, Olha, tá puxa me vida, chimando. é complicado. E o futsal, ele me trouxe o que eu acho o primordial para mim, que são as boas pessoas. Através do futebol, do futsal, eu tive o privilégio de conhecer pessoas assim que eu carrego pro resto da minha vida, assim. Pessoas que já se foram, inclusive atletas. É, o meu tio, Andrade, que foi a pessoa que definitivamente me colocou nesse mundo do futebol. Eu segui o legado dele. Ele estava cansado já, com uma certa idade. Eu falei, tá aqui que agora eu vou seguir. Então, pessoas. Eu posso se definir como pessoas. Eu me trouxe várias pessoas. Teve alguns episódios assim, não tão bacanas? Tiveram, mas é muito mínimo perto do que eu ganhei. Pessoas boas, maravilhosas mesmo, assim. Eu não vou nem citar nomes. Citei o meu tio Andrade porque tudo girou por conta dele, assim. O dele vale a pena falar o nome dele. Os demais, eu tenho certeza. Eu acabei de falar do Cleuber, mas aí a outra diretoria, a nossa diretoria falou, pô, só falou o nome dele, puxa saco, hein? Mas tem N pessoas, assim, maravilhosas, assim. Pessoas que hoje fazem parte da minha vida mesmo. Não só, vai além do futebol. São pessoas que viraram amigos de verdade, né? Fazem parte do meu dia a dia. Então o futebol ele me trouxe muito isso.
E o maior presente que são as crianças. Eu costumo dizer que são todos meus filhos. Eu falo pro pai quando ele inicia lá com um garoto, você vai ter que entender o seguinte, daqui pra dentro da quadra ele é meu filho. Ah, Ele não é seu filho. E lá fora ele é teu filho, aqui ele é meu. até me emocionei. Porque ali a gente defende de unha e dente as crianças ali. É como um pai mesmo, a gente tá sempre na linha de frente, eles vêm tudo por trás. Então a maioria das fotos que eu tenho, as crianças me abraçando, são algo assim, não precisa nem de tradução. Eu tenho um pai, que esse eu vou ter que contar. A gente chama ele de gordão, é o Anderson. O filho dele tinha 8 anos, 7 para 8 anos, e a gente estava numa semifinal de uma Copa Finta aqui em São Paulo. E o nosso time era cotado a ser campeão, porque o nosso time era muito bom. E o filho dele estava iniciando, já estava no Palmeiras, e ele foi fazer uma defesa, e ele estava tão certo daquela defesa, e ele falhou. E naquele momento, o empate tirava a gente da final. Faltava 1 minuto para acabar o jogo, e ali eu já sabia que não ia dar. Mas eu vi aquela criança chorando, chorando assim. Eu tirei ele do jogo, coloquei outro goleiro, e eu abracei ele de uma forma que eu não deixei ele mais ver o jogo, porque ele não parava de jogar. E nisso eu vi o pai correndo da arquibancada e parou. E ali eu consegui conversar com ele e acalmei. Resumo de tudo isso, né? O pai depois me confidenciou que aquilo nunca tinha acontecido com o filho dele, que geralmente é só cobrança e o filho é descartável. Se você não tá rendendo, sai e entra outro. E a gente vê mais como um ser humano, como uma criança. E eternizou. Então, todo jogo, hoje ele é um excelente goleiro. Ele é um dos melhores goleiros do estado de São Paulo hoje, na categoria. Ele é atleta do Palmeiras ainda. E se eu entro em qualquer competição, pode chover o convite que for, ele joga comigo. Porque ele fala pro pai que enquanto eu estiver em quadra, ele quer jogar comigo. Olá. Então, o pai, ele sempre faz questão de falar pra todo mundo ainda. Fala, cara, o que esse cara fez pro meu filho, nunca ninguém fez. E a gente todos os jogos tem a foto que ele vem e pula no meu colo pra me abraçar. Olha a manteiga derretida me chorando. Eu falei que eu tenho que comprar uma caixinha de lencinho pra deixar, porque eu me emociono em todos os episódios. Mas é que eu sinto, Alexandre, de verdade, como se você tivesse me abraçado naquele momento, assim, sabe? Então eu recebo isso e agradeço, né? Inclusive, eu queria aproveitar e mandar um abraço pro Gordão, falar que eu amo muito eles. Assim, são pessoas que eu conheci, eles são de Jundiaí. Eles vêm de Jundiaí, às vezes, para participar de um jogo de 10, 15 minutos. Então, eu sei, como diz a Viviane, às vezes ela fala, sem noção que às vezes essas pessoas vêm por você, vêm por causa de você. Então, eu sou um cara abençoado, assim, eu não tenho nada a reclamar, só agradecer todos os dias. Então, eu queria deixar esse recado para ele, Anderson, meu irmãozão, eu amo você e toda a sua família. Mas eu vejo o quanto você é querido e quanto que eu acho que foi seu aniversário recentemente. Sim. Nossa, todo mundo postando, repostando, muito lindo. Muito legal. Você fez eu borrar a maquiagem, Alexandre. Ah, meu Deus do céu. Enfim, nossa diretora aqui já está avisando que a gente está indo para o final. Eu ficaria com você aqui mais horas compartilhando e aprendendo com você, né? E Imagina. me emocionando com as histórias, que realmente faz uma grande diferença isso que você faz na vida das pessoas e que a gente possa ter mais Alexandres no mundo. Obrigado, Maravilhoso. agradeço. E foi por isso que eu quis que você viesse aqui no Compartilha Cast, porque eu acho que essa troca ela é justa de você poder compartilhar com o mundo um pouquinho de tudo que você vem fazendo, mas eu sempre peço, né, eu quero finalizar, diretora, segura aí que a gente já vai terminar, para você compartilhar aquela mensagem final de tudo que a gente falou aqui, né, para que quem estiver nos assistindo e nos ouvindo sinta no coração e veja que o amor transforma, né, Alexandre? Antes de deixar minha mensagem bem rapidinho, eu queria agradecer, na verdade, o clube que me contratou agora, que é o SCA Brasil, através da minha coordenadora Alexandra e do esposo dela, João Carlos, que são os coordenadores do clube, que acreditaram no meu trabalho, e seria até para uma outra história, eu entrei no clube para apagar um incêndio, eu assumi um grupo de crianças de 10 anos que vinha de uma situação de revés muito grande, e por isso que eu falo que Deus deu esse dom para mim. Em 2 meses de trabalho a gente conseguiu fazer a recuperação mental desses garotos, parte tática, técnica, e fomos campeões paulista nesse ano. Então, Uau. eu devo muito a eles por acreditar no meu trabalho. E se hoje eu sou o que eu sou perante o futsal paulista, então eu tenho que agradecer muito ao clube que me deu essa primeira oportunidade. Obrigada, clube, por você ter dado essa oportunidade, que esse cara, né, vai ainda brilhar muito em muitos lugares. Mas agora compartilha com a gente a sua mensagem final, por favor. E deixar para as crianças que sonham com o futebol, que não deixem de sonhar, mas que não parem de estudar. A escola, ela forma cidadão. Nós vemos hoje a educação
tão largada no nosso país, né? Com tanto desdenho. Eu vejo na minha cidade, inclusive, a briga dos professores e tudo mais, para poder ter uma educação digna. Então, eu acho que essas duas coisas elas podem andar lado a lado perfeitamente, né? E nunca deixe de sonhar. E só o trabalho leva ao resultado. E é uma coisa que eu acredito muito. Tem uma música que chama Quem Nunca Sonhou em Ter o Seu Céu Azul. Então, é uma música que eu tenho sempre, eu quase ouço todos os dias, porque ela tem uma mensagem muito bacana mesmo para as pessoas que têm a gana, a vontade de vencer e que acreditam sempre. Nunca deixem de acreditar. Muito maravilhoso, Nossa, eu tô assim transbordando de alegria de ter você aqui, de saber Muito de toda obrigado. essa história. Lógico que tem muitas outras coisas que o tempo não deixa, mas já fico com convite para um próximo episódio. É um maior prazer estar aqui com você. E ó, deixa aqui na câmera do meio pra gente, que a nossa diretora está nos orientando aqui, os seus contatos, como que as pessoas chegam até você, Alexandre? Pelo meu Instagram, né, pessoal, Alexandre F. Silva 1908 é o meu particular, né? A gente vai tão no automático que acaba esquecendo até do arroba da gente. E o São Rafael Futsal, OFC, que é a página oficial do São Rafael. E lá a gente compartilha o dia a dia, as competições, os treinos do São Rafael. Então, sigam a gente lá, dá essa moral pra gente aí. Maravilhoso. Eu queria muito agradecer. Primeiro, né, você tá aqui comigo, ter vindo de São Roque até aqui para gravar hoje, inclusive um dia chuvoso em São Paulo, e os nossos bastidores aqui, a Vivi que veio acompanhando você, a nossa diretora, a Cleice. Ah, acertei de novo o nome dela, porque ela tem um nome diferente, daí eu sempre me confundo. Muito obrigada por estar aqui comigo nos bastidores, sempre me ajudando aqui também no espaço. E eu agradeço você que esteve conosco em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Já sabe, se você não está inscrito, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer.